O sonho dos 4 animais, parte 2. Nós vimos no vídeo anterior que o leão representa a Babilônia, o urso, a Média e a Pérsia, e o leopardo, a Grécia. Mas agora iremos estudar a respeito do animal terrível e os chifres que ele possuía. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7, versículo 7. O quarto animal, que era amedrontador, representa o Império Romano, pois ele era extremamente forte, e despedaçava os reinos por onde passava. Além disso, ele tinha como seu principal símbolo o ferro, exatamente como as profecias descreveram. Ele era a parte de ferro no sonho da grande estátua, porque antes dele, não houve nenhum outro reino semelhante. O Império Romano destacou-se por sua estrutura militar e administrativa, por isso, ele alcançou uma grande expansão territorial. O Império era multicultural, pois diversos povos foram incorporados a ele. Além disso, Roma foi a cidade-estado mais poderosa da Terra, e ela influenciou e modificou até mesmo o cristianismo, já que muitos dos ritos pagãos que foram introduzidos nele provêm da religião romana e da Igreja Católica, que fora criada exatamente através do Império Romano. A profecia de Apocalipse relata que Satanás deu grande autoridade à Roma imperial e papal. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículos 2 e 4. O maligno entregou o seu trono, poder e grande autoridade a Roma, que perseguiu e matou os seguidores de Yeshua, inseriu o paganismo dentro do cristianismo, e ainda criou a Igreja Católica Romana, a grande meretriz descrita em Apocalipse. Já os 10 chifres do quarto animal são também os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, fatos que você entenderá logo a seguir. Em 476, Odoacro, o rei dos Érulos, entrou em Ravenna e depôs Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente. Então Odoacro tornou-se rei da Itália, e a parte ocidental foi ocupada pelos bárbaros germânicos. Já o Império Romano Oriental continuou existindo, mas com o nome de Império Bizantino. Este acontecimento marcou o início da Idade Média. Após o fim do Império Romano, seu imenso território foi fragmentado pelos bárbaros, em 10 estados separados, sendo eles anglo-saxões, Inglaterra, germanos, Alemanha, visigodos, Espanha, francos, França, lombardos, Itália, burgúndios, Suíça, suevos, Portugal, érulos, ostrogodos e vândalos. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Daniel capítulo 7, versículo 24. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel capítulo 7, versículo 8. Esta parte da profecia refere-se ao surgimento da Roma papal, através do Império Romano, que criou a influente Igreja Católica, que por sua vez teve o Papa como comandante supremo. Em 312, o imperador romano Constantino, que era um adorador do deus Sol, converteu-se ao cristianismo, e então ele e seu cunhado Licínio redigiram um documento que acabou definitivamente com as perseguições aos seguidores de Yeshua, dentro do Império Romano, no chamado Édito de Milão, que fora promulgado em 313.
Constantino foi um personagem importante para a ascensão da Igreja Católica Romana, e consequentemente do papado, pois as leis impostas por ele favoreceram o cristianismo, catolicismo e paganismo. Além disso, o imperador convocou e presidiu em 325 o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja de Roma, sendo intitulado de Primeiro Concílio de Nicéia. No concílio foi repudiado quase tudo o que se referia aos judeus e seus costumes, e estabelecido o credo niceno, sendo o primeiro passo para o estabelecimento da Trindade cristã. Esse credo predominou e foi usado como base na liturgia da Igreja Católica. Posteriormente, em 27 de fevereiro de 380, Teodósio I, o imperador romano do Oriente, e Graciano, o imperador romano do Ocidente, emitiram o Édito de Tessalônica, um documento histórico que criou oficialmente a Igreja Católica Romana, porque católica significa universal, e romana se deve ao fato de que a sua sede encontrava-se na cidade de Roma. E assim também houve o surgimento oficial da Roma papal, o pequeno chifre descrito na profecia, porém a sua soberania política e religiosa ainda era muito limitada nessa época. Por isso, foi usado o termo pequeno chifre, pois o real poder estava nas mãos dos imperadores, e não nas dos papas, ou seja, a Roma imperial era quem exercia a soberania. Contudo, ela logo cairia diante dos bárbaros em 476, e então daria lugar ao pequeno chifre, a Roma papal. Durante a ascensão desse pequeno chifre, havia vários povos bárbaros que, mesmo sendo cristãos, se opunham aos dogmas católicos, como no caso da Trindade e autoridade papal, fatos que atrapalhavam o fortalecimento do catolicismo e do bispo de Roma na Europa. Mas tal cenário logo iria mudar, pois o pequeno chifre aniquilaria 3 desses povos bárbaros, para que ele pudesse finalmente exercer toda a sua influência e poder sobre a terra. E para que isso fosse possível, a Roma papal contou com a ajuda de seu grande aliado na época, o Império Bizantino. Lembre-se de que na profecia, chifre representa um reino e ao mesmo tempo um rei, e dessa forma, o Papa seria o rei da influente Roma papal, algo que não se pode negar, nem nos dias atuais. Agora que sabemos que o chifre pequeno representa o surgimento da Roma papal, devemos entender como ele arrancou 3 dos 10 chifres do quarto animal. Vejamos a seguir quais foram os povos que o pequeno chifre eliminou da face da terra. Os érulos eram contrários aos católicos romanos, pois eles defendiam o arianismo, uma crença que rejeitava a existência da Trindade. Por conta disso, o imperador bizantino Zenão I, que era um aliado do papado, instigou e apoiou Teodorico o Grande, o rei dos ostrogodos, para que ele lutasse e derrotasse Odoacro, o rei dos érulos, e da Itália. Após várias lutas, sem haver um vencedor, eles decidiram fazer um acordo, mas em 493, durante o banquete de comemoração, Teodorico matou Odoacro com suas próprias mãos, e então ele tornou-se o novo rei da Itália. E a partir daí, os érulos entraram em obscuridade, e um dos oponentes do papado foi sagazmente exterminado. O papado buscava obter a soberania sobre a terra, e elevar o seu reino, a Roma papal, a um patamar jamais visto antes. E uma prova disso ocorreu em 494, durante o pontificado de Gelásio I. O Papa escreveu uma carta, intitulada de Famuli Vestrae Pietatis, também chamada de Dulcunte, que foi endereçada a Anastácio I de Coro, o imperador bizantino da época. Nela Gelásio I expressou toda a sua vontade e convicção de que o papado possuía o poder sobre todas as coisas, e que o bispo de Roma não poderia ser julgado por ninguém, pois ele estava acima do poder temporal, ou seja, o papa era superior aos reis e imperadores. Esse pensamento, defendido por Gelásio I, acabou sendo posteriormente estabelecido, através da tese de que o Papa seria o sucessor do apóstolo Pedro, e isso se manteve até os dias atuais. Vejamos um trecho da epístola Dulcunte, que significa há dois. Há 2 poderes de Augusto, através dos quais se governa o mundo.
A autoridade sagrada dos pontífices, e o poder real. Destes dois, é mais elevado o peso dos sacerdotes, pois estes deverão prestar contas, na ocasião do julgamento divino, inclusive pelos próprios reis da humanidade. Como tua piedade sabe, nada pode colocar-se, graças a recursos puramente humanos, acima da posição daquele, a quem o chamado Cristo, definiu sobre todos os outros, e a quem a Igreja reconheceu, e venerou, sempre com a sua primazia. Em 477, quando Nerico tornou-se o rei dos vândalos, ele perseguiu os católicos. Em 486, o rei Guntamundo buscou a paz com a Igreja Católica, porém o reino dos vândalos havia entrado em declínio, com a perda de grandes partes da Sicília, para os ostrogodos, que pouco tempo depois eliminaram os érulos, por instigação do Império Bizantino e do Papado. Euderico, que reinou entre os anos de 523 e 530, foi o mais amistoso dos reis vândalos, em relação aos católicos, contudo o papado sentia-se muito incomodado com esse povo bárbaro. Então o imperador bizantino Justiniano declarou guerra contra eles, e em 534, após algumas lutas, o reino vândalo caiu definitivamente diante do Império Bizantino, e assim mais um oponente do papado foi eliminado, já que o primeiro tinha sido os érulos, em 493. Em 535, o imperador bizantino Justiniano decidiu lutar mais uma vez pelo papado, e também para benefício próprio, com o intuito de aumentar seu território, e então ele invadiu a Itália, e pelejou contra os ostrogodos, que dominavam a região. Entretanto, esse conflito levou muitos anos para ser finalizado, e ele provocou uma grande destruição. Em 536, os ostrogodos elegeram Vitige como o novo rei da Itália, e nesse mesmo ano, Belisário, o general bizantino, conseguiu tomar a cidade de Roma. Em 537, Vitige fez um grande cerco em Roma, e destruiu grande parte dos aquedutos que levavam água à cidade, mas em 538, ele foi obrigado a desistir dessa empreitada, para que pudesse retomar as operações militares no norte da Itália. No entanto, as pretensões do rei bárbaro não duraram muito tempo, porque em 540, ele acabou sendo capturado pelo general Belisário. Vitige foi levado para Constantinopla, juntamente com sua esposa Matazunta, e lá ele morreu, em 542. A Guerra Gótica permaneceu até 554, ano em que os bizantinos finalmente conseguiram derrotar os ostrogodos, e a partir daí, a descendência desse povo bárbaro caiu em obscuridade. E assim mais um inimigo do papado foi eliminado, abrindo caminho para a sua soberania política e religiosa, porém isso somente pode ser efetuado após a aniquilação de seus opositores, os três chifres, sendo eles os érulos, em 493, os vândalos, em 534, e os ostrogodos, em 538. No entanto, muitos podem dizer que o fim dos ostrogodos foi em 554, por isso, o ano de 538 não estaria de acordo com os fatos históricos. Então, para entendermos melhor a respeito disso, vejamos a seguir o que ocorreu em 538, para indicar tal afirmação, que para muitos ainda é duvidosa. No ano de 534, o Código de Justiniano, uma obra jurídica publicada no século VI d.C. e que continha todos os tipos de leis, inclusive religiosas, possuía uma carta escrita pelo próprio imperador bizantino, a qual foi endereçada ao bispo de Roma, e nela havia o seguinte conteúdo: Portanto, nos esforçamos para unir todos os sacerdotes do Oriente, e submetê-los à sé de sua santidade. Porque você é o cabeça de todas as igrejas sagradas, pois nós nos esforçaremos, em todos os sentidos, como já foi declarado, para aumentar a honra e a autoridade de sua sé. Para que você possa deixar claro para nós
Que sua santidade reconhece todos os assuntos que foram estabelecidos acima, e condena a perfídia daqueles que, à maneira dos judeus, ousaram negar a verdadeira fé. Pois desta forma, o amor de todas as pessoas por você, e a autoridade de sua sé, aumentarão, e a unidade da Santa Igreja será preservada sem lacuna, quando todos os bispos mais abençoados aprenderem, através de você, e daqueles que forem enviados por você, as verdadeiras doutrinas de sua santidade. Que Deus te preserve, por muitos anos, Pai Santo e Religioso. Entretanto, esse édito não pode entrar em vigor, até que os ostrogodos tivessem perdido todo o seu poder sobre Roma, algo que somente ocorreu a partir de 536, quando eles foram expulsos da cidade. Porém, os bárbaros mantiveram um grande assédio sobre ela, e foi apenas em 538 que os ostrogodos abandonaram o cerco da cidade, e então deixaram Roma, nas mãos do papado. Tal fato pode ser comprovado da seguinte forma: antes deste período, a cidade sempre esteve sob o controle de um rei ariano. Já o ano de 538 ficou marcado pela liberdade de Roma, mesmo em meio à Guerra Gótica, que acabou em 554. Contudo, a cidade viu-se finalmente livre dos ostrogodos, no ano de 538, e assim, o Édito de Justiniano pode entrar em vigor. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Essa descrição representa o Papa, pois além de ser o líder da Igreja Católica Romana, ele exerce grande autoridade política e religiosa sobre toda a terra, e fala arrogantemente contra Deus e sua palavra. Entenda que são incontáveis as blasfêmias, corrupções e insolências proferidas pelo papado, ao longo da história da Igreja Católica, e também nos tempos atuais. Vejamos então algumas dessas abominações. A respeito da idolatria, trindade e da veneração de Maria. Em respostas às petições que vieram para nós, de todo o mundo, decidimos instituir a festa litúrgica da Rainha Virgem Maria. Além disso, Epifânio, o bispo de Constantinopla, escrevendo ao pontífice soberano Hormisda, diz que devemos orar para que a unidade da Igreja possa ser preservada, pela graça da Santíssima e Consubstancial Trindade, e pelas orações de Maria, Nossa Senhora, a Santa e Gloriosa Virgem e Mãe de Deus. De fato, a honra paga uma imagem atravessa, atingindo o modelo, e aquele que venera a imagem, venera a pessoa, representada nessa imagem. Se alguém não saudar tais representações, e não defender o Senhor, e seus santos, que ele seja anátema. Se alguém rejeitar qualquer tradição escrita, ou não escrita da Igreja, que ele seja anátema. Vejamos agora alguns dos 27 decretos, publicados pelo Papa Gregório VII, através do Dictatus Papae, Manifesto Papal, no ano de 1075, que exaltam o Bispo de Roma. Que somente o Bispo de Roma tem o direito de ser chamado de universal. Que somente ele possa promulgar novas leis, de acordo com as exigências do tempo, reunir novas congregações, converter em abadia uma canonia, e vice-versa. Dividir um episcopado rico, e unir um pobre. Que todos os príncipes beijem somente os pés do Papa. Que seu título seja o único no mundo. Que nenhum livro possa ser considerado canônico, sem a sua autorização. Que nada possa revogar a sua palavra, e que somente ele possa fazer isso. Que nada possa julgá-lo. Gregório VII também chegou a proferir as seguintes palavras: Procedendo o Papa de Deus, todas as coisas lhe são subordinadas, os negócios espirituais e temporais devem ser tratados no seu tribunal. Deve ensinar, exortar, castigar, corrigir, julgar e decidir. A Igreja é o tribunal de Deus, e pronuncia sobre os pecados dos homens, mostra o caminho da justiça, é o dedo de Deus. O Papa é, portanto, o representante de Cristo, e superior a todos. A sua dignidade é grande e terrível. O papado também ensinou a deter o poder de perdoar pecados.
Pela autoridade de Deus Todo-Poderoso, e pela de São Pedro, o chefe dos apóstolos, outorgado por Deus, concedemos tal remissão e absolvição dos pecados, daqueles que devotamente começarem uma jornada tão sagrada, e se a realizarem ou morrerem durante ela, obterão absolvição de todos os seus pecados, que com um coração humilde e contrito, confessarão e receberão o fruto da retribuição eterna, do remunerador de todos. Confiando na misericórdia de Deus, e nos méritos dos apóstolos, Pedro e Paulo, assim concedemos àqueles, que pelejam com força, e magnânima luta, contra esses pagãos, frequentemente mencionados, um ano de remissão de pecados. Prometemos a remissão total de seus pecados, e a vida eterna, àqueles que aceitarem trabalhar, nesta jornada. O Papa também intitula-se o mediador entre Deus e o homem, e o vigário de Yeshua na terra. O sucessor de São Pedro é o vigário de Cristo. Ele foi estabelecido como mediador entre Deus e o homem, abaixo de Deus e acima do homem, menor do que Deus, porém maior que o homem. Julgando todos, e não sendo julgado por ninguém, a não ser pelo Senhor. Eles estão elegendo o vigário de Jesus Cristo, o sucessor de Pedro, o governante da Igreja Universal, o guia do rebanho do Senhor. Ouça, meu filho querido, os preceitos do Pai, e os ensinamentos do vigário, que está presente na terra, e que é o único soberano, e mestre, incline os ouvidos, de seu coração, receba de bom grado, a admoestação sincera, da Santa Mãe, a Igreja. Assim entrastes na arca, do verdadeiro Noé, da qual ninguém se salva fora dela, a saber, a Igreja Católica, a Imaculada Esposa do único Cristo, no qual se sabe, que o vigário de Cristo, e sucessor de Pedro, possui a preeminência, ele é reconhecido, como sendo o juiz, nomeado pelo Deus dos vivos e dos mortos. A exaltação da autoridade papal. A Pedro foi dado o governo, não apenas da Igreja Universal, mas de todo o mundo. O povo cristão é muito mais numeroso do que o povo judeu daquela época. A Igreja é mais sagrada que a sinagoga, e o vigário de Cristo detém uma autoridade e poder superiores, até mesmo a Moisés. Exaltação da Igreja Católica Romana. Renovando os antigos privilégios dos soberanos patriarcais, decretamos, com a aprovação deste sagrado Sínodo Universal, que através da disposição do Senhor, a Igreja Romana tem uma primazia do poder comum sobre todas as outras igrejas, na medida em que ela é a mãe e a senhora de todos os fiéis de Cristo. Somos obrigados a acreditar e a afirmar que a Igreja é santa, católica e apostólica. Acreditamos nela firmemente, e confessamos com simplicidade, que fora dela, não há salvação, nem remissão de pecados. Somos informados, pelos textos dos Evangelhos, que nesta Igreja, e em seu poder, há duas espadas, ou seja, o espiritual, e o temporal. Declaramos, proclamamos, definimos que é absolutamente necessário, para a salvação, que toda criatura humana, esteja sujeita ao Pontífice Romano. Fora da Igreja Católica não haveria salvação, e portanto, não seriam Deus e Yeshua, que concederiam a vida eterna a uma pessoa, mas sim a Igreja de Roma e seu líder, o Papa. Há apenas uma Igreja Universal dos fiéis, fora da qual ninguém é salvo. Uma vez que há tanto para os regulares, quanto para os seculares, para superiores e sujeitos, para isentos, e não isentos, uma Igreja Universal, fora da qual não há salvação. Acreditamos firmemente, professamos e pregamos, que todos aqueles, que estão fora da Igreja Católica, não apenas pagãos, mas também judeus, hereges e cismáticos, não podem compartilhar da vida eterna, e irão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo, e seus anjos, a menos que estejam unidos, à Igreja Católica, antes do fim de suas vidas. E que ninguém pode ser salvo, não importa o quanto ele tenha doado em esmolas, e mesmo que ele tenha derramado seu sangue em nome de Cristo, a menos que ele tenha se preservado, no seio e na unidade, da Igreja Católica.
O papado defendeu a riqueza na igreja, e disse que Yeshua e os apóstolos possuíam bens. A opinião que afirma que Cristo e seus discípulos não possuíam nada, e em relação às coisas que eles possuíam, mas não tinham direito, é errônea e herética. O papado afirmou que existe o purgatório, que os falecidos já estariam no céu, e que não seria necessário a mediação de Yeshua para se alcançar a salvação. Todas essas almas, imediatamente após a morte, e no caso daqueles que precisam de purificação, após a purificação mencionada acima, desde a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, já antes de retomarem seus corpos, e antes do julgamento geral, foram, estão, e estarão com Cristo no céu, no reino celestial e no paraíso, em companhia dos anjos sagrados. Desde a paixão e morte do Senhor Jesus Cristo, essas almas têm visto e observado a essência divina, com uma visão intuitiva, e até face a face, sem a mediação de qualquer criatura. As almas daqueles que já morreram são verdadeiramente abençoadas, e possuem vida eterna e descanso. Além disso, as almas daqueles que morrerem futuramente verão a mesma essência divina, e a desfrutarão antes do juízo final. Eu asseguro firmemente que o purgatório existe, e que as almas detidas lá são ajudadas pelos sufrágios dos fiéis. A respeito da intercessão dos santos. Se alguém diz que é errado celebrar missas em honra dos santos, para obter sua intercessão com Deus, como a Igreja afirma, que ele seja anátema. O Santo Sínodo se junta a todos os bispos, de acordo com o costume, da Igreja Católica e Apostólica, e instrui especialmente os fiéis diligentemente sobre a intercessão e invocação dos santos, a honra paga às relíquias, e o uso legítimo das imagens, ensinando-os que os santos, que reinam junto com Cristo, oferecem suas próprias orações a Deus, para os homens, e assim, é bom e útil suplicar a eles, e direcionar-lhes orações, pedir ajuda. Afirmação de que o Papa é um Deus na Terra. Ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Os pontífices são os medianeiros e os árbitros da paz entre o Oriente e o Ocidente. As vistas das nações estão postas na nossa humildade, elas reverenciam neste mundo, como um Deus, o apóstolo Pedro. Os reinos mais distantes do Ocidente prestam homenagem a Cristo e a seu vigário. Que Deus não criou o mundo da forma que é relatado em Gênesis, e que ele não possui poder suficiente para fazer todas as coisas. O Big Bang, que hoje é considerado a origem do mundo, não contradiz a intervenção criativa divina, mas a confirma. Quando nós lemos em Gênesis o relato da criação, corremos o risco de imaginar que Deus era um mago, com uma varinha mágica, capaz de fazer todas as coisas. Mas ele não é. Estas são apenas algumas das incontáveis blasfêmias proferidas pelo chifre, ou seja, a Roma papal, e para finalizarmos, veremos certos trechos da Enciclopédia Católica. O Papa é de tão grande dignidade e exaltação, que não é um simples homem, mas como se fosse Deus, e o vigário de Deus. Só o Papa merece ser chamado de Santíssimo, porque somente ele é o vigário de Cristo, manancial, fonte e plenitude de toda a santidade. De maneira que se fosse o caso, de os anjos errarem na fé, ou pensarem de modo contrário à fé, poderiam ser julgados, e excomungados pelo Papa. Porque ele tem tão grande dignidade, e poder, que forma com Cristo um, e o mesmo tribunal. O Papa tem tão grande autoridade, e poder, que pode modificar, explicar, ou interpretar até mesmo, as leis divinas. O Papa é como se fosse Deus na Terra. Nós vimos através de todo este conteúdo profano, o quão grandes são as arrogâncias e as palavras de blasfêmia, manifestadas pela Roma papal e seu rei, o Papa. Estas coisas foram colocadas aqui para mostrar a você o lado obscuro da Igreja de Roma,
e do papado, mas que infelizmente, muitos ainda não conseguem enxergar. Como também para não haver dúvidas ou insinuações, dos defensores da Igreja Católica, de que tais corrupções nunca existiram, e seriam apenas teorias da conspiração. As profecias de Daniel e Apocalipse nos alertaram a respeito de todas estas abominações que seriam realizadas pela grande meretriz e o influente antimessias, mais conhecido como Anticristo, onde muitos esperam tolamente por seu aparecimento, porém ele já reina na terra, desde muitos séculos atrás. O Papa não passa de um mero mortal, contudo ele não é apenas comparado com o Filho de Deus, mas é dito que ele seria o próprio Deus na terra. Além disso, o papado buscou reduzir a autoridade de Yeshua e o poder do Eterno, através de palavras caluniosas e blasfemas. Tudo isso nos mostra até onde a soberba e a iniquidade de um homem pode chegar, um fato que também nos dá a completa certeza de que o Papa é um servo de Satanás, onde ele usa toda a sua influência para enganar as pessoas com doutrinas de demônios. Porque o Papa não tem poder algum, e muito menos a capacidade de perdoar algum pecado, pois somente Deus pode perdoar as nossas iniquidades. Além disso, o único mediador entre o Eterno e o homem é Yeshua, o nosso Salvador. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Daniel capítulo 7, versículos do 9 ao 11. Aqui é descrito a chegada do juízo de Deus, onde o ancião de dias sentado no trono é o Eterno, o qual julgará a todos com justiça. Pois Daniel relata que o animal foi morto, e seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. A besta e o antimessias serão destruídos com a justiça de Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Assim não haverá mais deturpações, e somente a verdade prevalecerá. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada prolongação de vida, por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículos do 12 ao 14. O profeta também descreve a volta de Yeshua, de maneira que o Salvador virá sobre as nuvens, e Deus entregará o domínio, a glória e o reino para que todos o sirvam. O seu reino será eterno, e jamais será destruído. No sonho de Nabucodonosor, o reino de Yeshua é simbolizado como a pedra, que destrói a estátua, e se estabelece como um reino universal. No próximo vídeo daremos prosseguimento nos estudos da profecia dos 4 animais, onde se falará mais a respeito do animal terrível e das abominações e perversidades que o pequeno chifre que subia dele cometeu ao longo do tempo.